Só pode ser de propósito. Meu filho faz isso para me provocar. Quantas vezes eu já não escutei isso aqui no consultório e continuo escutando? De mães que estão sempre pensando que o comportamento do filho tem a ver com elas diretamente. Fica até o final desse vídeo que eu vou fazer uma observação importante a respeito disso. Eu sou Suzana Rodrigues, psicóloga clínica, cognitivo-comportamental, aqui do canal Sua Vida de Mãe. Trago aqui dicas de consultório e conhecimento científico para te ajudar em casa com essas questões. A gente precisa compreender que o comportamento do filho tem a ver com ele. Ele se comporta de maneira aleatória, como ele está aprendendo a partir de experiências sensoriais, experiências emocionais, pensamentos que ele tenha, leituras que ele esteja fazendo do ambiente. O que provoca a emoção no adulto tem a ver com as percepções, histórias de vida e experiências do adulto. Então, quando a mãe pensa que aquilo é muito provocativo, essa sensação de provocação, essa sensação de raiva que ela fica naquele momento tem mais a ver com ela do que com a criança especificamente. São gatilhos emocionais que fazem parte da história de vida e que na percepção daquele adulto, aquele comportamento daquela criança está inadequado. Às vezes aquele mesmo comportamento num outro contexto faria com que uma outra pessoa com outra percepção nem visse tanto problema. Às vezes isso é muito comum aqui no consultório, um filho causar mais desconforto no pai do que na mãe ou vice-versa. Às vezes é a mãe que está mais incomodada com algum comportamento e o pai não. Então o que a gente precisa entender é que o filho se comporta, mas os gatilhos emocionais são pessoais. O que aquilo me provoca tem a ver comigo, com a minha história, e isso é muito importante, porque ao reagir pensando que o filho está diretamente provocando e fazendo propositalmente algo para me tirar do sério, e eu saio do sério como se ele tivesse de alguma forma vencido aquela batalha, já me desestabiliza do meu lugar de autoridade, do meu lugar de adulto, do meu lugar de quem compreende que é uma criança em desenvolvimento. Essa criança em desenvolvimento não pode sair do foco. Constantemente é um pensamento que as mães precisam estar no radar. Manter no radar esse fato é muito importante porque isso é um fato. Ela está aprendendo e ela precisa ficar nesse lugar de quem tem direito a não saber, a ter emoções inadequadas, a ter comportamentos inadequados, porque ela vai ser orientada pelo adulto que cuida, que ama. Com amor e carinho a gente vai mudando essa história. Então, esse gatilho da irritabilidade, do nível de estresse que uma mãe fica diante do comportamento do seu filho, é preciso ser analisado. Por que esse comportamento está me provocando tanto? O que faz com que eu me sinta tão provocada? O que faz com que eu me sinta tão intimidada, tão provocada, tão fora de mim? Por que uma criança pequena está conseguindo me tirar do meu eixo? Volta para o seu eixo, toma um tempo para você, aplique em você estratégias de regulação emocional. Quais seriam essas estratégias? Reconheça em primeiro lugar que aquilo está te tirando do sério e que ela é uma criança e você é o adulto. Então sai de perto com acolhimento, dizendo para o seu filho, olha, aqui tem um limite na situação. Vamos supor que seu filho falou algo desagradável ou xingou. Então você tem que dizer isso para ele, olha, aqui é o limite. Não vou mais discutir com você, a gente vai parar essa discussão aqui agora, eu vou tomar um tempo para a gente poder se acalmar e eu quero conversar sobre o que aconteceu, porque eu não estou falando da relação, eu estou falando do assunto, do contexto. A gente vai retomar isso mais tarde. Aí nesse momento você também não vai transparecer vulnerabilidade para o seu filho, você tem que transparecer firmeza, essa força do adulto. É importante que você diga que há um limite, que há um limite, que esse é o seu limite, que é inadmissível uma relação de desrespeito. Mas tudo aquilo que se passa dentro de você é algo que você precisa avaliar e analisar sozinha, com tempo para você poder entender o que foi que me provocou tanto. Isso é muito importante porque esse gatilho, quando ele consegue ser regulado, você ganha muito mais autoridade na sua relação com seu filho. Você sai daquela briga como se você estivesse se infantilizando, tanto para pedir coisas, explicar coisas, quase suplicar
que ele, de fato, faça aquilo que você deseja. Não há uma súplica, né? Não há um pedido nesse sentido. Há um direcionamento, há os valores de família, há aquilo que você, como adulto, é quem decide. Então é muito importante não sair dessa posição. E se lá dentro você, por um acaso, se sentir vulnerável, insegura, muito mexida com o que o seu filho falou para você, guarda aquilo para você, toma um tempo, analisa melhor o que foi que te provocou, qual foi a situação que é parecida, por que você está sentindo como se você tivesse que provar essa autoridade para o seu filho. Você não tem que provar nada para ele, você só precisa ser mãe, atenta, cuidadosa, estar próxima. Também ter direito de estar num dia ruim, também poder reconhecer isso, contar para ele algum problema que você tenha, ter uma relação verdadeira, autêntica, uma relação onde você também possa entender o que é seu e o que é do seu filho. É muito importante que a criança comece também a perceber isso. Ela precisa perceber que tem coisas que são dela. Então tem explosões e tem raivas que não foi você que provocou, não foi o seu não que provocou. Foi a expectativa dele de que ele, por exemplo, comeria doce antes do jantar, que provocou a raiva dele. Ele tinha uma expectativa, ele tinha um roteiro mental que não foi cumprido. Mas você está apresentando o que é, o fato. Você está apresentando a ordem da rotina que você deseja. Então, se o seu filho não consegue compreender e não aceita o seu não, ele também vai ter que lidar com esse não. Ele vai precisar desse tempo para ele entender que não vai ter jeito. É você que cuida dele, é você que está dizendo o que ele precisa fazer. Pense sobre isso. Tome um tempo para você, repare nas suas emoções, observe, não se deixe estar ligado tão diretamente assim ao que o seu filho está fazendo. Lembre-se que você é o adulto, ele é a criança. Se ele não tolera algum não, ele também tem que aprender a ficar com esse sentimento negativo do não. Isso é tolerar a frustração. Você também precisa ficar com a sensação negativa do não que ele não aceitou e também tolerar essa frustração que nem sempre ele vai aceitar de primeira. Tudo bem, ele também está tendo o tempo dele de aprender a lidar com esse sentimento. Esteja em mindfulness. Mindfulness é um conceito de estar presente, de estar atento, de entender se esse gatilho que te emociona tanto não é antigo, não é de outras relações, que não ali daquela situação com seu filho. Quando a gente simplifica a nossa forma de olhar para o contexto do cotidiano, fica mais fácil se desemaranhar dessas nuances das relações. E a gente precisa isso, se desenganchar do que é do filho para poder ficar apenas com o que é meu de adulto. E também bancar o não que eu dei sem me vulnerabilizar, sem entrar em discussão. E agora, o que você vai fazer quando você se pegar emocionalmente muito ativada nessas situações com seu filho? Você vai lembrar disso, dar um tempo, observar com mais distância de si mesma e falar, opa, peraí, eu estou muito ativada aqui, eu estou muito estressada nesse momento, isso é meu, isso não é do meu filho, ele está se comportando como criança, ele é criança e está aprendendo a lidar com as situações, com as frustrações, com os nãos que eu estou dando. Então, o que é meu, eu preciso lidar com isso sozinha, como adulta. Eu preciso me manter firme e não me mostrar vulnerável e entrar em discussão com meu filho. Eu preciso acolher o não que ele não está conseguindo lidar, lembrar que ele é quem está em aprendizagem, eu também como mãe, mas é importante aprender que ele é a criança. O processo de não entendimento das coisas ainda faz parte do crescimento dele. Veja o que foi que te provocou tanto desconforto emocional. Dá um tempinho, acolhe seu filho e se acolhe também. E se desengancha dessa história com uma firmeza do lugar do adulto nessa relação. Se você busca mais suavidade na relação com seu filho, já se inscreve aqui no canal para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de informação. Comenta comigo as suas dúvidas. Vamos juntas!